Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês aqui, dentro da casa de Deus, e de vocês que nos assistem aí pelo Facebook, pelo YouTube, que essa paz que excede todo o entendimento possa se fazer presente e transformar os nossos corações, amém? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Isaías capítulo 9, uma passagem muito conhecida, Isaías capítulo 9. Eu quero ler com você, meu irmão, minha irmã, o versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Antes de lermos, eu gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos, você que está aqui na igreja, por favor, feche seus olhos para nós fazermos uma oração. E você que está aí na sua casa, acompanhe-nos nessa oração também. Paizinho querido, nosso amado e todo-poderoso Deus, louvado e honrado seja o teu nome. Obrigado porque um dia o Senhor nos amou de uma maneira tão inexplicável que foi capaz de deixar o teu trono de glória e de se fazer um de nós, para que em um dia não muito longe de hoje nós pudéssemos estar contigo definitivamente por toda a eternidade, Pai. Obrigado por este amor incondicional, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua graça que nos alcança a cada dia. Obrigado pela oportunidade de nesta noite podermos estar aqui na tua casa, prestando com muita humildade um culto de louvor e gratidão e adoração a Ti por tudo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor representa para nós, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, derrama o Teu Espírito sobre nós e nos batiza com o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Eu gostaria de analisar um conceito com você, meu irmão que está aqui na igreja, e com você que nos acompanha aí pelo YouTube e pelo Facebook. O céu, o universo vivia em perfeita harmonia, preste bem atenção nisso. Existia uma harmonia perfeita em toda a criação divina. Deus era e é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ninguém sabe como Deus passou a existir. A única coisa que eu sei e que qualquer outra pessoa sabe é que Deus é eterno. O céu vivia em perfeita harmonia. Lá no céu tinha um anjo cobridor, um querubim, um regente chamado Lúcifer, que ele reunia todos os anjos do céu, todos os habitantes dos mundos não caídos, para adorarem a Jesus. E eu fico imaginando aqui no teatro da minha mente a cena linda, Edenir, de Lúcifer, o anjo de luz, o portador de luz, reunindo todos os anjos, todos os habitantes dos mundos não caídos, para em um determinado momento do dia, eles se reunirem ali e adorarem a Deus, adorarem a Jesus. Só que como eu e você conhecemos bem a história, um dia, de uma maneira que nenhum doutor da lei consegue explicar, o querubim cobridor, o portador de luz, sentiu inveja de Jesus e quis ocupar aquele lugar. Então houve uma batalha, houve uma guerra, e essa guerra, ela teve a mão de misericórdia de Deus, porque a minha fala lá em Apocalipse que quando houve peleja no céu, que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão foi expulso do céu e arrastou a terça parte dos anjos do céu. Porém, não foi uma coisa assim, Lúcifer se rebelou e Deus virou e falou: Lúcifer, você não é digno, sai daqui, pronto, acabou. Não, Deus teve misericórdia,
Deus deu oportunidades para que Lúcifer se arrependesse, só que a rebelião, a rebeldia era muito grande dentro do seu coração, até que chegou um momento em que ele não pôde mais permanecer junto dos anjos e dos seres imaculados, e foi expulso do céu. E eu leio isso com muita tristeza todas as vezes que eu falo isso, porque quando ele foi expulso do céu, ele levou com ele, Robinho, a terça parte dos anjos do céu. Josi, você consegue mensurar o que representa a terça parte dos anjos do céu? A Bíblia fala que são milhões, milhares, miríades. A palavra miríade denota que não tem como contar. E quando isso aconteceu, talvez você já esteja cansado de me ouvir falar isso, mas para nós podermos entender a grandiosidade do amor de Deus, nós precisamos entender como tudo começou, Mateus. E um dia, Deus está lá com um vazio no seu coração, um vazio no céu. Ele olha para a terra, vê sem forma e vazia, e a minha Bíblia diz que Deus vem aqui para a terra e começa a criar as coisas. E Deus começa a falar e as coisas começam a surgir. Ele diz: haja luz, e passa a ter luz. Haja separação entre a luz e as trevas. Haja relva, haja isso, haja aquilo. As coisas vão surgindo, Nádia. Deus fala e as coisas aparecem, porque Ele é todo poderoso, amém? Só que aí chega no sexto dia, e Deus decide criar o homem. Só que na criação do homem, Mauro, uma coisa diferente acontece. Irmão Atahualpa, nós vimos que Deus falava e as coisas surgiam, correto? Mas quando chega no sexto dia, Eduarda, na hora de criar o homem, Deus poderia virar e falar assim: haja o homem, estalar os dedos, Mateus, e o homem passaria a existir. Mas ao invés disso, Deus decide literalmente colocar a mão na massa, e Ele cria o homem. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe agora, porque a minha Bíblia diz que Deus cria o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Então quando Deus olha para o homem, quando Deus olha para aquele boneco de barro ali no chão, era como se Deus estivesse se olhando no espelho. Deus então vai lá, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e a minha Bíblia fala que o homem passa a ser alma vivente, amém? O homem que estava ali inanimado, era apenas um boneco, passa a ter vida, passa a enxergar, todos os órgãos do seu corpo passam a funcionar, e ele dá de cara com Deus, com o Pai, como se estivesse se olhando no espelho. Deus faz Adão dormir, lhe tira uma costela, lhe dá Eva, e aí eu imagino quando Adão acorda, vê Eva, aquela mulher linda, maravilhosa, e fala: Senhor, o Senhor caprichou, porque ela é demais. E Deus vira e fala: Adão, Eva, esse jardim aqui é para vocês, tudo isso aqui é de vocês, vocês podem comer de todos os frutos, vocês podem fazer de tudo, deem nome aos animais, tudo isso aqui eu fiz para vocês. Deus criou o planeta Terra e deu o planeta Terra de presente nas mãos de Adão e Eva, amém? Que presente! Deus só falou uma coisa: Mateus, nunca se afastem um do outro e nunca comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vou adiantar bastante a história por causa do tempo, mas você sabe, Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, eles tiveram que ser expulsos do jardim, eles tiveram que matar um cordeiro, que imolar um cordeiro, para pagar o preço do pecado que eles cometeram. Eles tiveram que matar um animal inocente, para pagar o preço do pecado deles. E aí, você para e pergunta assim: poxa, mas é uma programação de Natal, uma cantata de Natal, e o camarada vem falar sobre a criação, Adão e Eva e tal, o que tudo isso tem a ver? Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. A palavra Natal quer dizer nascimento, correto? Então, no Natal nós comemoramos um nascimento.
Nós sabemos pela história que Jesus não nasceu em 25 de setembro, porém, tradicionalmente, o mundo cristão comemora, porque como nós não temos a data exata, não há erro, não há pecado nenhum em nós comemorarmos o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor, amém? Então, como o mundo se mobiliza, o mundo todo se mobiliza em 25 de dezembro, então os cristãos, eu e você, vamos lá e entramos nessa onda e adoramos a Jesus. Só que uma coisa que me chama a atenção é que o grande aniversariante, Robinho, a palavra Natal quer dizer nascimento, e você comemora o seu aniversário todos os anos, não é verdade, Robinho? Eu comemoro o meu aniversário todos os anos, eu adoro festas surpresas, eu adoro quando as pessoas vêm e me dão presente, às vezes não precisa ser presente, mas pelo menos se lembra de mim e fala, parabéns, feliz aniversário, todos nós gostamos, não é verdade? Não é verdade, Valézia? Você não gosta de ser lembrado? Você não gosta, Mateus? Você que está nos assistindo aí, você não gosta de ser lembrado? Todos nós gostamos. E nós dizemos que em 25 de dezembro vamos simbolicamente comemorar o nascimento, o aniversário de Jesus. Só que chega nessa data, Mauro, chega nessa data, Bianca, nós nos lembramos de tudo e de todos, menos do Senhor Jesus. Não é verdade, Danúbia? Menos do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele poderia ter esquecido de nós, Ele poderia ter desistido de nós, porque nós não somos merecedores de nada, mas mesmo assim, mesmo quando criou Adão, sabendo que Adão pecaria, sabendo que Adão iria cair, sabendo de tudo, porque Ele é onisciente, antes mesmo de criar o ser humano, Ele foi lá e criou o plano da redenção, porque lá em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Ele nos amou de tal maneira, que como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? Nos lembremos mais de Jesus. E eu vou pegar uma ponte aqui, quem não esteve aqui no culto de ontem, eu vou pegar uma ponte no sermão do Maxwell. O Maxwell perguntou qual era a verdadeira religião. Não qual era a verdadeira igreja, mas a verdadeira religião. E ele falou lá de Isaías 58, sobre o verdadeiro jejum, aonde os escribas, os fariseus, jejuavam e queriam chamar a atenção, fazer cara de tristes, e Jesus vira e fala, não é esse o jejum que eu quero, não é essa religião que eu quero, mas eu quero que você vá lá e desamarre as ataduras dos escravos, que você dê de comer ao faminto, dê de beber, vista ao nu. Precisamos lembrar mais de Jesus, precisamos presentear Jesus no dia do seu aniversário, porque a grande verdade é que o Natal se tornou uma festa totalmente pagã, onde as pessoas só se reúnem para engordar, para comer e comer e comer, e Jesus não é lembrado em momento algum. Mas que eu e você possamos nos conscientizar que no dia de hoje nós estamos aqui para celebrar o nascimento do nosso Salvador, amém? Eu já estou encerrando, mas eu gostaria de dividir uma história com vocês. Estou resumindo bem, tá, irmãos, por causa do tempo, mas preste atenção aqui no que eu vou te falar agora. O homem pecou, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte,
E se o versículo acabasse aí, todos nós estaríamos perdidos. Só que eu louvo a Deus porque o versículo continua e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus nos amou tanto. Presta bem atenção, porque agora eu preciso que você entenda um conceito. O que eu vou falar aqui para você é um conceito. E você precisa entender. Deus criou o homem, Edenir, a sua imagem. A imagem de Deus, perfeito. Não sei se com 3, 4, 5 metros de altura, não sei. Eu sei que o homem era perfeito. Não tinha defeito nenhum, e repito, quando o homem olhava para Deus, quando Deus olhava para o homem antes do pecado, era como se estivessem se olhando no espelho. Só que quando o homem pecou, Deus perdeu o homem, Deus perdeu a menina dos seus olhos, Deus perdeu a obra-prima da sua criação, Deus perdeu aquilo que Ele mais amava. Só que Deus nunca desiste de um filho dele, amém? E Ele decidiu então pegar o plano da redenção e colocar em prática. Só que o plano da redenção é um plano que quando eu e você olhamos com a nossa mente, nós pensamos, é uma coisa totalmente absurda, porque eu não teria coragem de fazer isso, você não teria coragem de fazer isso, dar o seu filho, deixar o seu trono, deixar a sua glória, vir viver em um corpo de pecado, em um corpo corrompido e denegrido, por 2000 anos de pecado, 4000 anos de pecado. Quem faria isso? E aí é nessas horas que eu viro e falo, não tem como entender a grandiosidade do amor de Deus, não tem como. Eu só sei que Ele me amou, eu só sei que Ele te ama e não desiste de você, Ele não desiste de mim. E Ele veio aqui, você conhece a história, Maria, não sei se você sabe, mas a Virgem Maria, como nós conhecemos, que concebeu do Espírito Santo, ela tinha entre 13 e 14 anos, quando o Espírito Santo foi lá e tomou posse dela, quando colocou no ventre dela o Senhor Jesus passou por um nascimento humano, teve uma criação humana, passou por todas as provações, por todas as tentações que eu e você passamos, e por muitas piores do que eu e você, e resistiu a todas. Muitas vezes eu e você passamos por coisas muito menores, e temos desculpas para cair, e colocamos a culpa nos outros, e justificamos. Jesus não. O amor de Deus por nós foi tão grande, que o Deus que me criou, que te criou, a imagem dele, para nos salvar, Ele fez o processo inverso. Você consegue entender a complexidade do amor de Deus? Ele fez o contrário, Nádia. Ele criou o homem à sua imagem, mas Ele não podia vir salvar o homem à sua imagem, Robinho, porque se Ele vem na sua imagem, na sua glória, o ser humano, a terra seria toda fulminada. Então Ele faz o processo contrário, Ele se recria, e vem em um ser humano, em Jesus, e passa por tudo aquilo que eu e você conhecemos. E eu quero agora avançar mais um pouquinho, para fechar, para a Danúbia já cantar aqui, mas eu quero em nome do Senhor Jesus, que você reflita, na grandiosidade do amor de Deus por você. Quando Jesus estava pendurado lá na cruz, 2 pontos me chamam muita atenção, já avançando bastante no seu ministério. Ele, em um momento ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Ele conseguiu sentir o abandono, ele conseguiu sentir a separação que o pecado causa entre Deus e o homem, mesmo sem nunca ter pecado. Aí você fala assim, você está blasfemando, porque Jesus nunca pecou, então como que ele sentiu a separação que o pecado causa entre Deus e o homem? Quando eu olho para a cruz, quando eu olho aqui para a cruz, e vejo Jesus pendurado ali, é como se eu visse a própria personificação do pecado. Sabe por quê? Porque mesmo sem nunca ter cometido nenhum pecado,
Jesus, pendurado na cruz, estava carregando o pecado de toda a humanidade. Ele carregava o pecado de Adão, Mateus. Ele carregava o pecado dos que viveram antes dele, dos seus contemporâneos, e carregava o meu pecado e o seu pecado. E o pecado é tão nojento, o pecado é tão terrível, que mesmo Jesus, sem nunca ter pecado, conseguiu sentir na sua carne a separação que o pecado causa entre Deus e o homem, porque ali na cruz ele estava como um homem. E outra frase que Jesus fala, que me chama muita atenção, e eu vou parar aqui, é quando ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas preste atenção. Essa frase de Jesus denota, Guilherme, que já vinha sendo estabelecido um diálogo entre ele e o Pai. O Pai estava ali angustiado, vendo o seu filho com o seu lado aberto, vendo as marcas dos açoites, o sangue, vendo Jesus definhando ali, vendo aquela coroa de espinhos, vendo ele tendo dificuldades de respirar, tendo que ficar com a cabeça baixa, vendo aqueles pregos nas suas mãos. E quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, em outras palavras, Jesus estava falando assim: Pai, quando nós decidimos colocar o plano da redenção em prática, quando nós decidimos criar o homem, nós decidimos que iríamos até o final. A intenção do inimigo nunca foi fazer com que Jesus morresse na cruz. Pelo contrário, a intenção do inimigo era fazer com que Jesus desistisse de morrer na cruz, porque se Jesus desistisse de morrer na cruz, o inimigo poderia dizer o seguinte: se nem ele, o próprio Deus, o Filho de Deus, conseguiu obedecer aos mandamentos de Deus, conseguiu ser fiel a Deus, como que você, Mateus, queria que eu fosse? Não tem como. É impossível obedecer à lei de Deus, é impossível obedecer a Deus. Só que Jesus levou o plano da redenção até as últimas consequências. Eu quero convidar você que está aqui dentro da igreja, você que está aí em casa, Braulio, você consegue pegar essa cruz aqui? Olha aqui para essa cruz, por favor. Para acabar, por favor, preste bem atenção aqui nessa cruz. Você que está aqui dentro desta igreja, você que está em casa, olhe para esta cruz. A cruz não foi o fim. Amém? Jesus estava ali pendurado na cruz. Eu fico imaginando no teatro da minha mente o pai falando assim: meu filho, o ser humano não é digno, você não precisa passar por isso, eu vou mandar aqui uma legião de anjos, nós vamos tirar você daí, vamos acabar com tudo isso, chega! Continua olhando para a cruz. E quando Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus está falando assim: Pai, para. Lembra o que nós decidimos, lembra do nosso amor, lembra como nós o amamos, lembra como nós o criamos, lembra tudo o que nós fizemos. E nesse momento, eu fico imaginando a comitiva celestial vindo assim como um raio, e quando Jesus fala isso, o Pai tem que se travar, tem que se segurar, e os anjos se seguram. Eu fico imaginando uma freada brusca ali, e eles vêm cantando pneu, aí param, e Jesus se sente abandonado, se sente sozinho, porque Ele quis me salvar, porque Ele quis te salvar. Amém? Um belo dia, um pastor estava pregando numa igreja. A igreja estava bonita assim, era uma quarta-feira, Robinho. A igreja estava bonita como está aqui hoje. E um jovem pastor pregava. 2 adolescentes estavam assim na frente. E eles estavam fazendo bagunça, chamando a atenção e tal. Quando de repente um senhor de uma certa idade, uns 50 e poucos anos, ficou em pé ali na igreja, e o pastor, amigo daquele senhor, pegou e o convidou para que ele viesse à frente.
terminar o sermão do pastor, o pastor, por favor, vem aqui, conte aquele testemunho. E aquele homem pegou o microfone e com a sua voz bem imponente, grossa, começou a contar uma história. E conforme ele começou a falar, aqueles dois adolescentes que estavam fazendo bagunça, eles ficaram quietos, completamente compenetrados naquilo que aquele homem falava, porque aquele homem tinha uma eloquência muito grande na sua voz, a sua voz era bonita, e a história chamava muito a atenção. E ele contou, certa vez um homem viúvo, tinha um filho único, o filho com 15 anos tinha um grande amigo. O amigo não era da igreja, o garoto fora criado na igreja, o homem era da igreja. E num sábado à tarde, aquele rapaz vem com seu melhor amigo até seu pai e fala assim: pai, vamos dar uma volta de barco, vamos fazer o pôr do sol, está uma tarde tão bonita. Aquele homem era um marinheiro aposentado, ele tinha um barco pequeno e falou: claro filho, vamos. Pegaram algumas frutas, pegaram um violão, a Bíblia e foram para dentro do barco e começaram ali a cantar a Deus. E aquele garoto, amigo do seu filho que não era da igreja, estava ficando maravilhado com tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Só que de repente aquela calmaria, aquele ambiente agradável, gostoso começou a mudar. O tempo escureceu, uma tempestade veio e o barco começou a ser varrido de um lado para o outro. Raios vieram, até que um raio bateu no barco, que o empurrou, bateu em uma pedra e o partiu ao meio. E quando aquele barco partiu ao meio, os três ficaram dispersos. Aquele homem, um marinheiro experiente, conseguiu nadar para um lado do barco que boiava, pegou uma corda e virou. E quando ele virou, ele viu de um lado o seu filho e do outro lado o amigo do seu filho. Os dois lutando ali desesperadamente, morrendo afogados. Aquele homem tinha alguns segundos, ele só podia salvar um, ele só tinha uma corda. E agora o que ele faria? Salvaria o seu filho ou salvaria o amigo do seu filho? Se coloque no lugar daquele homem. Se fosse eu não pensaria duas vezes, eu salvaria o meu filho. Você salvaria o seu filho, não é verdade? Nós somos assim. E aquele homem pensou: meu Deus, se eu salvar o meu filho, esse garoto vai se perder. Se eu salvar esse garoto, eu vou perder meu filho. E agora o que eu faço? E aquele homem, em um ato de desespero, José, ele vira para o filho e fala assim: filho, eu te amo. E joga a corda para o outro lado, para o amigo do filho. O garoto segura na corda e ele vem puxando. E cada puxada que ele dá na corda, salvando o amigo do filho, ele vê seu filho morrendo afogado. Aquele homem acaba de contar a história neste ponto. A igreja estava em total silêncio, assim como está aqui agora. Ele entrega o microfone para o pastor faz a oração de despedida, os dois vão indo embora, e aqueles dois adolescentes que estavam fazendo bagunça e que ficaram quietos, vão atrás deles e falam: pastor, senhor, espera um pouco. Aquele homem foi infeliz, ele deixou o filho dele morrer e salvou um garoto que não era da igreja e que, se bobear, está até perdido. O pastor e aquele homem deram um sorriso, se abraçaram e falaram assim: é impossível. E aquele homem disse: eu tenho certeza que um dia não muito longe de hoje, quando Jesus voltar, eu vou encontrar o meu filho. E aquele jovem que eu salvei é esse que hoje é o pastor de vocês. Amém? Olhe para a cruz. Pense um pouco. Esqueça um pouco de Jesus neste momento. Não estou blasfemando, mas olhe para a cruz. Você está vendo Jesus ali pregado. No momento em que Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O pai precisa tomar uma decisão: salvar seu filho inocente, que não merecia estar ali, que não fez nada, ou salvar você, um pecador miserável, salvar a mim, um pecador miserável. Você sabe qual foi a escolha de Jesus, não sabe? Ele escolheu você.
Amém? Ele escolheu você, amém? Obrigado, Jesus. Danúbia, por favor. Jesus é o Deus que deixou a sua glória, assumiu um corpo carnal corruptível. Jesus é o Deus que vai nos levar para a eternidade incorruptíveis. Jesus é o Deus que nos permitirá que nós tenhamos o nosso corpo todo transformado, todo renovado, mas que carregará no seu corpo, por toda a eternidade, as marcas dos pregos nas mãos, nos pés, do lado, atrás e na cabeça. Tudo isso porque Ele amou você e amou a mim, de tal maneira que quer que eu e você vivamos com Ele por toda a eternidade. Amém. Brilha no espaço sideral, mostrando que o momento enfim chegou. Todas as barreiras e limites naturais se rompem com a vinda do Senhor. Uma criancinha dedicada ao mundo veio aqui para mostrar seu grande amor. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal. Revelou o seu mistério, vida e graça eterna. O amor comprou a vida, o amor comprou perdão, e o amor também conquistou libertação. Cristo trouxe a salvação. Nuvem branca vai surgir no céu azul, trazendo a criancinha de Belém. Não é mais menino, ele agora é Rei dos Reis e vem para resgatar os que são seus. Ele é coroado pelo Pai, o Deus de amor, para sempre com justiça reinará. O amor venceu a morte, o amor venceu o mal, revelou o seu mistério,
vida e graça eterna. O amor comprou a vida, o amor comprou perdão, e o amor também conquistou libertação. Cristo trouxe a salvação. Deus de amor, Deus de poder, prepara minha vida para que eu possa te receber. Eu quero estar pronto para te encontrar, e naquele dia quero te abraçar. O amor venceu a morte, o amor venceu o mal, revelou o seu mistério, vida e graça eterna. O amor comprou a vida, o amor comprou perdão. Todo que o buscar de todo o coração ganhará a Encontra aqui na casa de Deus, por favor, fique de pé, quero orar com você. Você que se encontra aí na sua casa, se você puder ficar de pé também ou não, fique em reverência, vamos orar. Antes de orarmos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder participar deste momento. Quero parabenizar a Danúbia pela iniciativa. Danúbia, parabéns, que Deus continue te abençoando, tá? A todos vocês envolvidos aqui, as crianças, aos pais das crianças que as prepararam, Robinho, Mateus, Carlinhos, que abriu aqui a igreja, Tiago, Maestro Robson Lessa, muito obrigado, Davi, Braulio. Não dá para eu citar todos os nomes, mas muito obrigado a todos vocês por se mobilizarem em prestar um culto de louvor, adoração e gratidão ao nosso Senhor Jesus. Ele é digno. Amém? Crê nisso, diga amém. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Paizinho querido, com muita humildade e de uma forma simbólica, neste momento nós antecipadamente, porque não sabemos a data ao certo, mas lhe desejamos um feliz aniversário, Pai. Obrigado, porque todos os anos, neste período, mesmo quando nos esquecemos de Ti, o Senhor não se esquece de nós e vem sempre nos presentear, Pai. Obrigado porque o amor venceu. Obrigado porque o amor foi mais forte do que tudo. E que porque graças ao Teu amor,
graças ao Senhor lá na cruz ter decidido permitir que Jesus morresse, nós podemos hoje, através de Jesus, ter direito e acesso à salvação, Pai. Por favor, perdoe os nossos pecados. Sabemos que são muitos. Sabemos que os nossos pecados causam uma separação terrível entre nós e Ti. Eles causam um abismo entre nós e Ti, Pai. Mas nós também sabemos pela Tua palavra que onde abundou o pecado, superabundou a Tua maravilhosa graça, Pai. Então, neste momento, certos de que estamos perdoados, nós exaltamos o Teu nome, aleluia, Tu és digno, Pai, glórias sejam dadas a Ti nas alturas para todo sempre, aleluia. Nos leve em paz para os nossos lares, esteja com os nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, que a Tua bênção alcance cada vida, e que nós estejamos prontos para o nosso breve encontro com Jesus, aonde cantaremos no coral universal por toda a eternidade, louvando e exaltando o Teu nome. Amém, Pai.